Well, today is the 17th of August, Monday. Bem, hoje é The day when segunda-feira, Rambo Youngkin 17 de died. agosto, We o have been dia talking em que o about it for a memorando de while, entendimento morreu. and Estamos falando disso há algum today we tempo. had our E mais military cedo hoje, tivemos analyst, nosso analista Larry militar Johnson, e talk about it. geopolítico, Larry Johnson, But we falando wanted to sobre isso. have the Mas queremos que perspective vocês from também a tenham a very highly perspectiva respected, de alguém different muito perspective, respeitada. Uma a perspectiva woman diferente, perspective também also, uma perspectiva and that feminina. we are proud to E bring to temos you orgulho de from apresentar a our vocês nossa contributor, part colaboradora, of our parte do channel, nosso canal, Sabrina, Sabrina, que está aqui no who is here estúdio. in the E eu studio, gostaria de convidar and todos I would like vocês to a ouvi-la também, invite all para of que you to fiquem listen to her informados as sobre o que well, pensam so todas as that you pessoas are informed respeitadas nessa about área, how porque cada uma tem everybody who's sua respected in posição this field única. thinks, Então so seja you have bem-vinda their ao canal, unique Sabrina. position. Por favor, So pode welcome, começar. Sabrina, to the channel. Please go ahead. Yeah, thank you so much. So, big things that are happening right Sim, now. muito obrigado. Obviously, of course, we Então, know há the coisas MOU importantes is acontecendo dead, as neste you momento. mentioned Obviamente, como earlier. você mencionou antes, Iran sabemos que o has memorando issued de entendimento statements. está There's a morto. couple of things that is O Irã happening. emitiu um Number one, comunicado. there Algumas was a coisas report from the acontecendo. IRGC that Primeiro, they houve um believe relatório da Guarda that Revolucionária Qatar Iraniana afirmando has que eles acreditam que o captured Catar 3 capturou of 3 Iran's pilotos pilots. iranianos. Now, Isso this goes remonta a uma back missão de to semanas atrás, a mission mas o from Irã weeks diz ago. acreditar que esses But pilotos não Iran is retornaram. saying that they Eram believe 4 these pilots originalmente. have not Um deles returned. morreu. There were 4 Quanto aos outros originally. One of 3, them o Irã has acredita que o died. Qatar The os está other mantendo 3, como Iran reféns. believes that O Qatar Qatar anunciou que is isso não é holding those verdade, pilots mas eu também alertaria as hostage. pessoas a terem Qatar cautela com has o que o announced Qatar that diz. that is not É the preciso case. lembrar que eles estão Also, alinhados I com o would caution Ocidente, people e o Qatar é to believe basicamente um what Qatar fantoche says. do You have to governo dos remember they Estados are Unidos. siding along with the Então, é West, preciso ter isso em and mente. Qatar is basically a puppet of the United States government, so you just have to keep that in mind. But the IRGC issued a written statement Mas about o that. IRGC So emitiu there's uma that declaração por aspect, escrito and that sobre leads isso. me into Então, this há esse new aspecto. statement from E isso Iran, me leva where a they essa are nova saying that they declaração are do going to Irã, go na into qual eles dizem que offensive. vão They partir are para a not going to play ofensiva. defense Não vão mais anymore, jogar na and defensiva that e, they're basicamente, basically vão playing usar o the jogo dos Israel Estados game Unidos e de against Israel them. contra eles. They are Eles saying dizem que that se if esse this bloqueio não blockade does not terminar, end, se o the US bloqueio dos blockade Estados does not Unidos não end, terminar, there will be an haverá uma guerra all-out total. war. Essa é a This is informação the que está information chegando that is nesta coming through the segunda-feira. pipeline E isso me leva à on declaração que acabou de Monday, vir de Marjorie and Taylor that leads Greene, me to this statement that just porque came essa é from Marjorie importante. Taylor Greene. Marjorie Because Taylor this is a Greene big disse, one. e isso está no X e em Marjorie outras Taylor Greene plataformas has também, said, and this is que on eles estão X and discutindo other o uso de platforms as armas well, nucleares they contra o are Irã em discussing reuniões de using nuclear estratégia. weapons Sim, when você leu Iran corretamente. É and real. strategy Não estou meets. especulando. Eu Yes, sei. you read that correctly. It's real. I'm not speculating. I know, and it's pure evil. Trump and E his isso é pura administration were maldade. told by our own Trump e seu intelligence governo that foram Iran informados pela was nossa nowhere própria near creating inteligência a de que o nuclear Irã weapon, não estava and nem perto Israel de said criar the uma same arma lie. nuclear. It's repeated for E então decades. Israel disse a Iran mesma is only coisa. weeks Isso se away. repete há So we décadas. bombed anyway, O Irã killed está a their apenas leader algumas and semanas de innocent children distância. in a school, Então and Iran bombardeamos has mesmo controlled assim. the Strait of Matamos Hormuz seus ever líderes e since, and crianças put it in the inocentes numa region, escola. the E region desde for their então o Irã parts controla o in it. Estreito de Hormuz She e goes on puniu to a say, região por sua participação nisso. Trump promised no more foreign Ela wars, continua but dizendo: may Trump actually be the prometeu one who não haver delivers mais a guerras nuclear estrangeiras, holocaust. mas This is pode a acabar sendo statement that aquele que was provoca shared um by her holocausto nuclear. today, Essa é uma Monday, declaração que ela on compartilhou hoje, X. segunda-feira, For no those who are X. not aware, Marjorie Para quem não Taylor Greene sabe, Marjorie is pretty Taylor Greene close with é bastante former próxima do ex-membro da CIA CIA Joe member Kent, que está Joe Kent, colaborando com ela, who is e claro, com collaborating Thomas alongside Massie e her, Tucker and Carlson, of course Thomas numa Massie and tentativa de Tucker criar um Carlson terceiro to partido try to político nos start Estados a Unidos. third political party in the United States. So she is close to Então ela é próxima someone de alguém que já who trabalhou is na former inteligência. intelligence. E essa é a informação que está And sendo this divulgada. is the É information that is claro being que a reported. Casa Of course, Branca the está White tentando House is negar trying to isso, deny this, mas houve um but vazamento em it algum happened lugar somewhere, and e that's foi how this assim que essa information got out. informação So veio a the fact público. that Iran is Então, saying o that they are fato de o going on Irã an estar offensive, dizendo que vai I mean, partir this para a speaks ofensiva, quer dizer, isso volumes, diz muito, considering considerando as what the conversas entre Donald conversations are Trump between e Donald outras Trump pessoas na and sala de others in situação the neste situation room at momento. this point in time. E no The fato de o fact governo that dos the Estados US Unidos government sequer is estar even considering, considerando, this e is não not é the a first primeira time vez que isso é this has levantado, been brought up, usar armas considering nucleares using contra o nuclear Irã, weapons estamos against caminhando Iran, para uma we are confusão headed longa, for a long, muito long longa
no Oriente Médio. mess here in the Middle East. Well, Sabrina, I can second that. Bem, Sabrina, eu posso confirmar isso e também acrescentar um pouco mais de contexto,
porque também ouvimos isso de fontes bem informadas. Essas fontes nos disseram que Trump esteve em Camp David durante o fim de semana, como todo mundo sabe, e que lhe disseram que a guerra não está indo a lugar nenhum, que ele está encurralado, que não tem outra opção além de simplesmente se retirar com alguma dignidade restante. E claro, ele não quer fazer isso, porque seria chamado de perdedor. E ele não quer ser um perdedor, embora seja um perdedor. É um perdedor nato, continua perdendo, mas continua sendo salvo. De qualquer forma, fontes bem informadas nos disseram que ele levantou a ideia. Por que não podemos jogar bombas atômicas neles? Não uma, mas várias bombas atômicas sobre eles. E o chefe de defesa, o presidente do Estado-Maior Conjunto, disse que isso seria absolutamente ridículo e estúpido, e o fez recuar. Então ele recuou. E essa foi a segunda vez que ele levantou isso. Quero dizer, na cabeça dele, sabe, ele está seguro, consegue tudo. Então quem se importa se 1 milhão de pessoas morrerem e o Estreito de Hormuz ficar para sempre poluído, de modo que nenhum navio possa passar por ali? De modo que 1/4 do suprimento mundial de petróleo não chegue aonde precisa chegar. De modo que fertilizantes não cheguem a todos os lugares do mundo onde é preciso cultivar alimentos. De modo que o hélio não vá para os lugares onde é necessário para a produção de chips de circuitos integrados. Ele não se importa com nada disso. Quer dizer, quando você elege um criminoso corrupto búlgaro, que é o que ele é isso que acontece. Ele quer lançar bombas atômicas porque sabe, está encurralado. Está completamente encurralado. Então posso confirmar isso e afirmar que o que você acabou de dizer é de fato verdade. Não é só a Marjorie Taylor Greene. Isso chega até nós por meio de fontes bem informadas, por meio do presidente do Estado-Maior Conjunto. Sim, está ficando realmente assustador. Já foi emitido um alerta de que poderemos ter uma escassez de alimentos em 2027 por causa da situação dos fertilizantes no Estreito de Hormuz, devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz neste momento. Então vai ser interessante ver por quanto tempo Donald Trump vai tentar prolongar isso. Mas neste ponto, eu não duvido de nada vindo dele. Aparentemente, ele queria que a Coreia do Sul interviesse e também se envolvesse. E agora ele já está fazendo ameaças por lá, só para as pessoas entenderem o que está acontecendo no cenário global em relação a esta guerra no Irã. Donald Trump também divulgou esta declaração. Ele disse, com base em uma relação muito boa com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, estou satisfeito com o fato de que os Estados Unidos tenham concordado há muito tempo em participar de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Esses exercícios não são apenas caros, com grande parte dos custos pagos pelos Estados Unidos, mas também enviam um sinal totalmente inadequado e hostil a um país que, desde que Trump, falando de si mesmo aqui, é presidente, tem sido não ameaçador e respeitoso. Portanto, e considerando que é tarde demais para cancelar, instruiu o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a reduzir substancialmente os exercícios militares conjuntos na Coreia do Sul. Embora seja um pouco fora do assunto, recentemente perguntei ao presidente da Coreia do Sul se eles gostariam de se juntar a nós na desnuclearização da República Islâmica do Irã, e eles disseram, não, obrigado. Então agora parece que Donald Trump está, eu acho, tentando se reaproximar mais uma vez de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul não vai optar por intervir para deter o Irã. É isso que realmente vem acontecendo, pessoal, nos bastidores. Donald Trump publicamente está fazendo boa figura. E, sinceramente, acho que muitos dos apoiadores dele estão caindo nessa. Ele está convencendo essas pessoas de que o Irã está perdendo. Ele está convencendo essas pessoas de que está em vantagem. No entanto, nos bastidores, Donald Trump está procurando líderes de outros países considerados aliados dos Estados Unidos, ainda tentando fazer com que eles se envolvam nesta
sabe, guerra contra o Irã. O que isso realmente mostra é que, no fim das contas, ele sabe que os Estados Unidos estão perdendo. Ele sabe que os Estados Unidos não conseguem derrotar o Irã. Por isso, ele continua tentando ativamente convencer outros líderes a intervir para ajudá-lo. E é por isso que a situação chegou ao ponto de, como eles estão recusando fazer isso, ele está até considerando usar uma arma nuclear, mais uma vez. Agora, a questão passa a ser: será que Israel vai tentar atacar o Irã de novo em breve para fazer a bola voltar a rolar? E também com aquela declaração do Irã de que agora está na ofensiva, talvez nem chegue a isso. O Irã pode dar, sabe, o primeiro golpe ou de fato disparar primeiro. Eu não sei, mas o que eu sei é que há puro pânico vindo da Casa Branca acompanhando tudo isso. Estão surgindo mais reclamações vindas daqueles navios que estão no exterior. Já falamos antes sobre o USS Abraham Lincoln, sobre as reclamações dos tripulantes a bordo daquele navio, mas agora estão surgindo mais reclamações vindas de outros navios, como o USS Boxer, onde os tripulantes também dizem que estão ficando sem itens de higiene. Eles também estão enfrentando dificuldades com a alimentação. Isso não está parecendo nada bom. E os pais se envolveram. Eles estão falando com a imprensa, dizendo que seus filhos estão contando a eles que as coisas não estão bem. Então, é uma imagem geral horrível, é claro, para o governo dos Estados Unidos e para a administração Trump. Mas isso também só mostra que eles não têm plano nenhum. Aqueles navios que estão simplesmente parados lá são basicamente só intimidação. O USS Abraham Lincoln está lá, parado. Agora, era para ele começar a sair depois que essas reclamações vieram a público na mídia corporativa. Mas disseram que outro navio deve chegar para substituir esse. Não há plano nenhum aqui, gente. Ele está simplesmente improvisando. E acho que a razão de ele estar se tornando mais hostil é que generais e outras pessoas estão chamando a atenção dele para o fato de que não dá para simplesmente improvisar uma guerra, especialmente uma guerra com um país como o Irã. É um país imensamente poderoso. Like Iran, that is immensely powerful. Unhinged is the right word, Sabrina. Unhinged. Desequilibrado é a palavra certa, Sabrina. Desequilibrado. Ele já era desequilibrado para começar e agora está completamente desequilibrado. Então, Sabrina, tenho algumas informações adicionais que gostaria de compartilhar com o nosso público. Mojtaba Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ficou gravemente ferido. Ele é filho do líder supremo anterior e foi eleito novamente para liderar o Irã. E ele é o líder supremo, segundo a constituição deles. Então, agora ele está bem e recuperado. E assumiu o comando. Ele sempre foi mais agressivo do que o pai. O pai dele estava na casa dos 80 anos, no fim dos 70, e também não tinha tanta disposição para enfrentar os Estados Unidos. Sabe, são 50 anos de sanções. Este país vive sob sanções há 50 anos, o que corresponde a quase toda a vida desse líder. Então, de qualquer forma, nossas informações indicam que ele agora emergiu como uma figura poderosa. Ele assumiu o controle. Tem seu braço direito, Mohsen Rezaei, como chefe da Guarda Revolucionária, controlando a Guarda Revolucionária, uma força militar iraniana muito, muito poderosa. E agora ele também reparou sua relação com o presidente, que é um líder civil, Pezeshkian. Reparou suas relações com o presidente do parlamento, a terceira pessoa mais poderosa do Irã, e reparou suas relações com o iraquiano. Agora, eles têm unidade e compartilham a visão de que o Irã não deve ficar constantemente sob sanções. Então estão fazendo cada vez mais declarações no sentido de estamos cansados disso. Não vamos mais ficar na defensiva. Vamos partir para a ofensiva. Agora, o que isso significa? Significa que todos esses navios que estão nos cercando, criando um bloqueio naval, que segundo as Nações Unidas é um ato de guerra, nós vamos tomar medidas unilaterais para sair dessa situação difícil. E isso pode significar que eles afundem 1 ou 2 navios. E eles têm capacidade para fazer isso.
Quero dizer, é por isso que todos esses navios estão a 300, 500 quilômetros do Irã, em qualquer ponto perto do Estreito de Hormuz. Trump fala em ser o dono do Estreito de Hormuz. Vamos declarar o Estreito de Hormuz como parte dos Estados Unidos. Foi mais um de seus discursos desconexos. Mas eles estão longe porque os militares sabem que se chegarem mais perto, ao alcance do Irã, não há nada que possam fazer a respeito. Então, Sabrina, eu afirmo a você que estamos numa posição muito, muito ruim. Quer dizer, estamos aqui olhando para o mar calmo, sem perceber que uma tempestade está se formando. Uma grande tempestade. Uma grande questão, sem dúvida. Também há novas ameaças de Trump contra Omã. Isso veio à tona hoje, recentemente. Ele está ameaçando bombardear Omã de novo, se eles não se comportarem da maneira que ele quer. A essa altura, isso é constrangedor no cenário mundial. Ele perdeu o apoio de alguns dos seus próprios apoiadores por causa disso. Não apenas dos independentes que tendiam à direita, mas também de alguns dos seus apoiadores. Mas a realidade é que estamos diante de um grande problema em 2027, com a economia por causa dessa guerra. Se o fertilizante não continuar chegando a esses agricultores, estaremos em apuros em 2027. E é sobre isso que eles estão dando o alerta agora, para que as pessoas fiquem cientes. Isso precisa ser resolvido rapidamente. Já estamos em déficit. Então já estamos operando com um déficit e tentando voltar ao que normalmente era a nossa cadeia de suprimentos, com petróleo, fertilizantes e tudo mais. Só isso já vai levar algum tempo. E além disso, continuar com esse bloqueio, as coisas só vão piorar. Acho que o Donald Trump, o estilo dele de fazer acordos, é a forma como isso funcionou para ele no passado, com outros líderes mundiais ou em qualquer outra situação. Não está funcionando com o Irã. Ele teve que aprender da maneira mais difícil que não se pode intimidar um país que está sob sanções há todos esses anos. Um país que tem armas extremamente avançadas, como vimos ao longo desta guerra. Um país que tem alguns dos melhores cientistas do mundo. Você não pode intimidar esse eixo da resistência. E junto com isso, você também tem o Ansar Allah, que está atacando a Arábia Saudita com bastante força, aliás. E pelo que eu vi, embora a Arábia Saudita tenha formado aquele pacto de defesa com a Turquia e o Paquistão, eu não vi nenhuma retaliação da Turquia e do Paquistão contra o Ansar Allah. Então lembre-se, o ditado era que, se você atacar um deles, ataca todos eles. Certo? Então essa é a realidade no terreno. Nós ficamos sem muitas armas aqui nos Estados Unidos. Os estoques estão muito reduzidos. Aliás, Zelensky continua pedindo armas. Então, temos uma escassez de armas nos Estados Unidos. Não é uma boa situação para se estar agora. A Arábia Saudita também tem escassez de armas. Sabe quem não tem escassez de armas? O Irã. Com certeza. Eles não só não têm escassez. Nossas reportagens, que vêm de dentro do Irã, indicam que eles estão a todo vapor na fabricação de armas cada vez melhores e mais letais. Mais letais, porque estão recebendo apoio da China, da Rússia e do Paquistão. Os técnicos paquistaneses estão no Irã discretamente, porque não querem que isso se torne público. Paquistão e China são muito próximos. Então, China e Paquistão compartilham muito conhecimento técnico entre si e agora ele está sendo repassado ao Irã. Além disso, há 6 diferentes pontos de entrada via Paquistão. Então, o Irã não está isolado. Não está isolado de jeito nenhum. O Mar Cáspio é uma rota completamente aberta para a Rússia. Isso é fato. Eu não faço ideia do quão estúpido esse cara, o Trump, é. Não faço a menor ideia. Quer dizer, a pessoa tem que ser congenitamente estúpida para ser um idiota desse tipo, a ponto de não entender que o bloqueio naval dele está bloqueando ele mesmo. Ele está impedindo que cheguem a ele coisas de que ele precisa. Nandisa Withembord Bissing.
Bem, pelo que venho ouvindo, ele não está disposto a realmente escutar ninguém, exceto quando se trata de, sabe, tentar reduzir as armas nucleares. Mas, pelo que estou ouvindo vindo de Washington, ele não está escutando as pessoas mais próximas dele. Isso se transformou em algo maior do que simplesmente o Irã não poder ter uma arma nuclear. Ele está obcecado com isso, e parece ser praticamente a única coisa em que está muito focado neste momento. E eu realmente sinto que parte disso é uma distração. Sinto que o motivo pelo qual isso começou não foi porque o Irã poderia possivelmente tentar obter uma arma nuclear. Isso começou justamente por volta da época em que os arquivos Epstein foram divulgados, ou pelo menos alguns deles. O nome dele aparece em todos esses arquivos, assim como os nomes dos amigos dele. Como ele disse a Marjorie Taylor Greene, os amigos dele poderiam se prejudicar. Então, para mim, isso pareceu uma distração para desviar a atenção das pessoas disso e fazer com que se concentrassem no Irã. E acho que a grande pergunta que as pessoas precisam começar a fazer é: o que acontece quando a próxima pessoa entrar? O que acontece em 2028? Porque o comportamento de Donald Trump em relação ao Irã e, bem, agora ameaçando o Omã e todos esses outros países que não estão dispostos a se curvar para entrar numa guerra contra o Irã, esse tipo de coisa estraga e mancha as relações, certo? Então, o próximo presidente que assumir a Casa Branca em 2028 vai ter que reparar tudo isso. E acho que as pessoas precisam entender isso, porque existe o governo dos Estados Unidos e, para alguns países, alguns líderes olham para isso e dizem, bem, é o governo dos Estados Unidos. É isso que o governo dos Estados Unidos faz. É isso que o Ocidente é conhecido por fazer. Quando essas relações são rompidas, às vezes pode levar tempo para consertá-las. E uma das piores coisas que o governo Trump, uma das piores decisões que decidiu tomar, além de matar uma escola de meninas, foi assassinar o Ayatollah Khamenei. Porque agora tudo mudou. Já o acordo nuclear durante o governo Obama ainda não dava tudo isso ao Irã. Sabe, não dava a eles tanta autonomia, mas também não era como estamos agora, se é que isso faz sentido. Agora é como se quem quer que entre depois, por onde essa pessoa sequer começa a tentar consertar tudo o que aconteceu. E também não sei se o filho de Khamenei vai estar disposto a fazer isso, considerando tudo o que aconteceu. Estamos lidando com um líder diferente agora. E muita coisa disso poderia ter sido evitada se os Estados Unidos e Israel não tivessem decidido assassinar o Ayatollah Khamenei. Então, não sabemos o que vai acontecer no futuro só porque muda quem está na Casa Branca. É uma situação assustadora, Sabrina. É uma situação muito assustadora. Mais cedo, durante o dia, quando estávamos conversando ontem com um dos nossos membros fundadores, um respeitado analista militar, ele dizia que sente que isso é parecido com o que aconteceu na Tailândia, antes daquele tsunami gigantesco atingir o país. As pessoas estavam na praia, observavam o oceano recuar e tudo parecia ótimo. Não estava acontecendo nada. E, de repente, um tsunami, com uma parede de água de 12 metros, engoliu tudo. Agora, se esse idiota, de alguma forma, não faço ideia de como ele faria isso, lançar uma bomba atômica sobre o Irã, pelo que entendemos, pelas informações que tenho a honra e o privilégio de conhecer, o Irã tem a capacidade de montar rapidamente uma arma nuclear. Rapidamente é isso. E só Deus sabe onde esse míssil nuclear vai cair. Eles não vão se render sem lutar. Já mostraram que não conseguem se render sem lutar. Então o que acontece depois? Quero dizer, o Irã lança sua arma nuclear contra algum lugar. Talvez Israel. Irã. Sabe, talvez 10 milhões de pessoas morram no Irã. O Estreito de Hormuz fica inutilizável para sempre como rota marítima de transporte de fertilizantes. Esqueça os 25% do petróleo mundial. Não chega a hélio, então nenhum circuito integrado é fabricado. E não passa GNL, sabe? Então as pessoas não têm nada para cozinhar. Sem gás de cozinha,
sem diesel, sem combustível de aviação, só para satisfazer o ego desse idiota. É por isso que estamos lutando agora. Estamos lutando para salvar o ego dele. Sim, essas são coisas nas quais ele realmente não pensa e com as quais não se importa em pensar. Para dar um exemplo, Jared Kushner também acabou de publicar uma declaração dizendo que Gaza será reconstruída em breve, quando houver desmilitarização, quando toda a área estiver desmilitarizada. Então, deixe-me explicar o que isso realmente significa. Gaza será reconstruída quando os palestinos tiverem ido embora. É isso que realmente significa. Jared Kushner também disse que se a desmilitarização não acontecer, Israel pode entrar com força total e simplesmente eliminar todo mundo. Essas são as pessoas que estão tomando decisões geopolíticas. Jared Kushner é um cidadão privado. Jared Kushner is a private citizen. He's not a government official. Ele não é um funcionário do governo, mas está tomando muitas decisões sobre o que vai acontecer com o destino dos palestinos que estão em Gaza. Isso é muito importante. Não se trata apenas do Irã. Estamos falando de uma tomada de controle por um país ocidental no Oriente Médio, que é ainda maior do que apenas o projeto do Grande Israel. Na verdade, isso também se estende à Europa, porque sabemos que Jared Kushner e Ivanka estavam tentando roubar terras dos albaneses. Quero dizer, eles também estiveram recentemente na Islândia. Eles não estavam lá apenas visitando para se divertir. Estão tentando conquistar o máximo possível. E o objetivo é espalhar o sionismo pelo mundo. Se você olhar para a América do Sul, há um mapa circulando nas redes sociais que mostra que quase toda a América do Sul foi conquistada por Israel. Quase toda. O Brasil ainda está lá. A Venezuela está praticamente tomada agora, porque capturaram Maduro e sua esposa. Então o regime sionista vai entrar lá. Isso é uma expansão geopolítica do sionismo em larga escala. Não se trata apenas do Irã, não se trata apenas de uma arma nuclear. Em última análise, é disso que se trata. E acho que quanto mais pessoas entenderem isso, melhor será para todos os demais. Porque acho que é um erro quando as pessoas dizem que o problema é Benjamin Netanyahu. Não é só Benjamin Netanyahu. É o sionismo e a disseminação disso sem Benjamin Netanyahu. E há eleições chegando em Israel para ele. Certo, vão colocar outro fantoche que continuará fazendo a mesma coisa, porque todos eles têm a mesma missão: expandir o projeto do Grande Israel, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. E é isso que eu quero que todos entendam plenamente. Então, acho que o que vai ter de acontecer é que aqueles protestos precisam voltar. Estávamos indo muito bem com os protestos contra o genocídio durante 2 anos. Precisamos trazer de volta os protestos massivos em escala global. E não pode ser sobre, Gaza e, claro, o Irã. Tem mesmo que ser sobre a forma definitiva de controle aqui, que é o sionismo. Bem, absolutamente, Sabrina. É exatamente isso que está acontecendo. É precisamente isso que está acontecendo. E esse é um dos fatores por trás do acordo de Meca, entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. E agora fomos informados de que o Egito também vai se juntar a isso, porque todos eles estão muito preocupados que isso vá chegar às suas portas. Então, estão tomando medidas preventivas. Mas me diga, Sabrina, você é uma estudiosa de história. Em que isso é diferente do que Hitler, Himmler e todos aqueles criminosos nazistas planejavam fazer, e de fato fizeram parte disso, mas que agora está sendo levado adiante por Trump, como um cara estúpido que está sendo conduzido na coleira por Netanyahu, Kushner e todo mundo mais? Não é. É apenas um caminho mais lento até isso. O que sabemos é que os palestinos vêm sendo mortos, espancados e deixados à fome há anos. Então não é como se isso tivesse acontecido de uma hora para outra. Isso vem acontecendo há décadas, desde o momento em que a Nakba começou. Então, por ter sido feito mais lentamente, acho que foi mais fácil para o mundo, de certa forma, fechar os olhos para isso. Até que, é claro, depois de 7 de outubro, mais pessoas começaram a prestar atenção.
Algumas pessoas nem sabiam o que era Gaza até depois de 7 de outubro, certo? Então, por ter sido uma forma mais lenta de genocídio estendida ao longo das décadas, acho que muitas pessoas simplesmente não tinham consciência do que estava acontecendo com o povo palestino. Acho que isso foi intencional. Acho que Israel fez isso de um jeito que não ficasse tão óbvio para as pessoas. E também a lavagem cerebral e a propaganda que acontecem com os políticos daqui. Alguns desses políticos, no momento em que assumem, o que acontece? A AIPAC os manda para Israel, para fazer uma viagem ao país. Eles não fazem uma viagem a Gaza, não veem as condições em que os palestinos vivem. Então essa programação começa muito cedo. E há alguns que já sabem o que está acontecendo com o povo palestino, mas escolhem ficar calados, porque querem ter uma carreira política. Isso está falhando até agora, nessas primárias recentes, nas quais mais candidatos antisionistas e pró-Palestina livre têm derrotado esses candidatos que estão recebendo muito desse dinheiro da AIPAC e, sabe, da J Street e por aí vai. Então, as coisas estão mudando. E depois de 7 de outubro, se não fosse por aquilo, eu não acho que teríamos chegado a esse ponto agora. Muitos de nós vínhamos gritando aos quatro ventos sobre o que Israel era e sobre o que Israel está fazendo. Mas foi preciso o que aconteceu em 7 de outubro e o genocídio que veio depois, sendo transmitido ao vivo para o mundo todo, para que mais americanos que não tinham conhecimento da situação lá passassem a saber e então se preocupar. E então, quando essas coisas se prolongam ao longo do tempo, pode ser mais fácil para as pessoas ignorarem. E, de novo, muitos americanos, até isso explodir nas redes sociais, não prestam tanta atenção à geopolítica, certo? Muitos americanos estão atentos ao que está acontecendo aqui mesmo nos Estados Unidos, ao que acontece no país. E a menos que uma câmera seja colocada diante de uma situação específica e isso seja divulgado em várias plataformas, eles talvez nem percebam que questões geopolíticas estão acontecendo, a não ser que sejam muito interessados em geopolítica. E essa é simplesmente a realidade. E era assim que Israel queria. Na verdade, eles conseguiram fazer isso muito bem por bastante tempo, mantendo tudo meio em silêncio, meio abafado. Enquanto isso, pessoas foram demitidas aqui. Pessoas perderam seus empregos por se manifestarem contra Israel, certo? Então é simplesmente o mesmo tipo de comportamento que os nazistas tiveram. Só que agora está sendo praticado por um grupo diferente de pessoas. Mas, como fomos doutrinados a acreditar que esse grupo não pode fazer nada de errado e que aquela terra pertence a eles, assim que você começa a contestar isso, você é rotulado de todas as formas diferentes. E, de novo, como eu disse, algumas pessoas perdem seus empregos por causa disso. É isso que estamos vivendo agora. E temos uma administração no governo dos Estados Unidos anunciando ativamente que quer cortar o acesso a serviços bancários e o financiamento de organizações e ativistas que criticam Israel. É onde estamos agora. Então, se algum dia houve um momento em que as pessoas precisavam defender a liberdade de expressão, esse momento é agora. Talvez essa não seja a sua principal pauta. Não é para todo mundo, mas eles geralmente começam com uma pauta e depois passam para outras. Então pode ser só uma questão de tempo até que eles ataquem uma pauta que seja a sua principal preocupação e comecem a censurar e silenciar você nessa área também. Bem, como isso termina, Sabrina? Este é um ciclo tão vicioso, e Trump não consegue sair dele. Quer dizer, ele está literalmente preso. Temos dito isso o tempo todo neste canal, porque recebemos informações de fontes que estão acompanhando de perto os fatos no terreno. E elas nos dizem que não há nada que Trump possa fazer. Nada. Ele ficou sem munição, não tem mais bases que possa usar. Todas foram destruídas, só restam 3 bases, de alguma forma, onde as pessoas conseguem fazer certas coisas, não muita coisa. Então ele não tem bases, não tem armas, não tem interceptadores, não tem radar, nenhum radar.
He has no radar. No radar. So he's blind, basically. He has these ships that are there. Então, basicamente, ele está às cegas. Ele tem esses navios ali, e o que eles vão fazer? E todo mundo já viu os problemas nos navios. Não é só o Abraham Lincoln. Obviamente, outros marinheiros também estão lá a esse mesmo tempo. Então esse cara está encurralado. Ele está falando de armas nucleares. Talvez os americanos não estejam prestando atenção, mas eles prestam atenção ao preço da gasolina quando vão abastecer o carro, em qualquer posto. Em breve, vão ver aumentos significativos em todos os outros custos, especialmente nos alimentos. Então, onde isso termina, Sabrina? Qual é a sua visão sobre o capítulo final disso? Acho que é aqui que vamos ter de recorrer a, duas ferramentas da nossa caixa de ferramentas, certo? Uma delas é a política eleitoral, a outra é a ação direta. Então vamos começar pela política eleitoral. As eleições de meio de mandato estão chegando. Os políticos que concorrem à eleição desta vez e que recebem qualquer tipo de dinheiro do lobby pró-Israel têm de ser derrotados nas urnas. Essa é a grande questão, certo? E vimos que algumas dessas pessoas já venceram essas disputas nas primárias. Pessoas que não estão aceitando esse dinheiro e estão denunciando esse tipo de coisa. Então isso pode ser feito. Vemos que é mais provável acontecer agora do que, digamos, há uns 10 anos, certo? Então temos de tirar do Congresso o maior número possível dessas pessoas, tanto na Câmara quanto no Senado. Depois vem novembro, quando acontecem as eleições de meio de mandato, essas eleições gerais. Essas pessoas precisam entrar. As pessoas que não estão aceitando dinheiro da AIPAC precisam entrar. As pessoas que se manifestaram contra isso precisam entrar. E então é isso que vai acontecer. Elas vão tomar posse em janeiro. E tomara que isso nem dure tanto quanto eu estou dizendo que essa guerra não vai durar. Mas em janeiro, elas vão ter que reapresentar a resolução sobre poderes de guerra. E se tivermos, não precisa, só precisa de uma maioria apertada. Esse é o truque. Só precisa de uma maioria apertada. Basta ter gente suficiente na Câmara para aprová-la, o que eles já fizeram da última vez. Então o Senado vai ser a peça-chave. Temos algumas pessoas tentando conquistar essas cadeiras no Senado que não são pró-Israel. Esse vai ser o fator decisivo. Aprovar aquela resolução sobre poderes de guerra que Thomas Massie havia defendido antes e acabar com essa guerra. Esse é um caminho, o caminho eleitoral. O outro é a ação direta. Acho que as pessoas estão um pouco assustadas agora, por causa da forma como o governo Trump está tentando ir atrás delas. Mas deveríamos ter centenas de milhares de pessoas nas ruas neste momento, tipo 100. É preciso ter os dois. É preciso ter líderes, pessoas no Congresso, dispostas a fazer a coisa certa. E também é preciso ter ação direta, essa pressão de fora da política eleitoral, continuar pressionando outras pessoas dessa forma e dizer, escuta, nós vamos tirar vocês daí do cargo se continuarem votando de um jeito que permita que essa guerra continue. Então é preciso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Para ser sincero, a única razão pela qual vocês estão começando a ver alguns políticos, como Seth Moulton, por exemplo, pararem de aceitar dinheiro da AIPAC, recusarem esse dinheiro, ou alguns desses políticos devolverem o dinheiro à AIPAC, é por nossa causa. É por nossa causa, por nós que estamos do lado de fora protestando. Não é só porque eles acordaram um dia e disseram, eu me sinto mal pelas crianças em Gaza. Não, eles sabiam que isso estava acontecendo havia muito tempo. É por causa da pressão que o mundo colocou sobre eles, não só nós nos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas durante 2 anos. Durante 2 anos, as pessoas fizeram isso. Isso também foi uma parte importante. Estamos começando a ver Kamala Harris recuar e mudar algumas de suas posições. E, aliás, não confiem nela. Mas isso não acontece sem pressão externa. Então, essa pressão precisa existir. E, de novo, a realidade é que vocês precisam tirar essas pessoas do Congresso. É assim que se muda a forma como as pessoas votam nessa legislação.
aprovar essa lei dos poderes de guerra e pôr fim a esta guerra. Bem, amém. Amém, Sabrina. E graças a Deus por vozes como a sua, vozes de outros colaboradores e membros fundadores deste canal. Nós temos defendido isso. Outras pessoas também têm defendido isso. Mas eu tenho uma última pergunta para você. E é uma ótima forma de encerrar essa conversa com uma nota de esperança. Nós podemos fazer isso. O que você acha do establishment corporativo que domina o Partido Democrata, que é o único partido de oposição que temos, e que não quer fazer isso, que se esforça para suprimir pessoas e candidatos que defendem essa posição? Quer dizer, você viu isso nas primárias. Eles colocam o dedo na balança em favor daqueles que aceitam dinheiro da AIPAC, que apoiam a política corporativa, que apoiam qualquer pessoa favorável à guerra, só porque você sabe, a guerra enche os bolsos deles. É o dinheiro. Sim, você tem razão. Isso enche os bolsos deles. Essas pessoas são vergonhosas. Para mim, são repugnantes. Mas elas também tendem a ser sionistas e acreditam no projeto da Grande Israel. Uma das coisas que continuo dizendo aos meus espectadores é que temos de lembrar que tudo isso está ligado ao dinheiro. Então, o Estado de Israel, como ele é hoje, e esse plano de um projeto da Grande Israel, não existem sem dinheiro. Eles têm o apoio de bilionários e agora de um trilionário, Elon Musk. É um projeto de estimação deles. Então, sem o dinheiro e sem o apoio de, por exemplo, os Rothschilds. Você não tem isso. Você não tem um Estado de Israel sem o apoio de pessoas como Elon Musk, que agora também, sabe, comprou o Twitter. Então ele é dono da plataforma de mídia social e pode silenciar as pessoas se elas estiverem falando sobre Israel de determinada maneira. Sabe, todas essas coisas precisam se alinhar e é assim que se chega ao projeto do Grande Israel. E isso é algo que pode ser impedido. Eu realmente acredito que pode. Mas para isso acontecer, vai ser preciso que muitas pessoas, algumas não gostam disso, deixem de lado essa divisão entre esquerda e direita. E esse é o maior medo deles. É por isso que eles estão começando a ficar meio inquietos, porque estão vendo alguns republicanos mais jovens se voltarem contra Israel. Esse é um dos maiores medos deles. A última coisa que querem é que pessoas da esquerda e da direita concordem em política externa, especialmente quando se trata de Israel. E Deus nos livre se acrescentarem a economia a isso também. As pessoas estão olhando e começando a perceber. Espera aí, será que o nosso governo está investindo mais em Israel do que aqui mesmo nos Estados Unidos? Então muita gente está começando a fazer mais perguntas, o que eu acho um bom ponto de partida. Mas a realidade é que as pessoas vão ter que se esforçar para sair dessas linhas partidárias nessa questão. E acho que esse é um caminho a seguir. E acho que é por isso que pessoas como Thomas Massie e Ro Khanna gostam de trabalhar juntas. Acho que é algo que eles estavam tentando fazer, certo? Tipo, vamos mostrar às pessoas que conseguimos nos unir em torno dessas questões específicas e tentar levar ao plenário projetos de lei sobre os temas em que concordamos. Se o restante do Congresso funcionasse assim, não teríamos tanta disfunção quanto temos em Washington hoje. E o grande dinheiro ainda estaria lá, e isso continua sendo um problema. Precisamos tirar o grande dinheiro da política eleitoral e ter, digamos, eleições livres nos Estados Unidos. Mas a realidade é que é isso que temos agora, neste momento. Então a melhor coisa que você pode fazer é mobilizar as bases. Nós somos a maior voz. Não existem milhares, nem centenas de milhares de bilionários e trilionários. Nós somos mais numerosos, mas eles não querem que você perceba isso. Então precisam encontrar uma forma de nos manter separados. E fazem isso dizendo, é a esquerda radical, é a direita radical. E nos mantém divididos dessa forma, porque se não tivéssemos esses campos, todo mundo se uniria em torno dessas questões centrais em comum. E isso seria o fim deles.
Seria o fim dos bilionários e dos trilionários. That would be the end for the billionaires and the trillionaires. Bem, por um lado positivo, Sabrina, eu vivi a época do Vietnã. E por mais horrível que aquela guerra tenha sido, ela se arrastou por alguns anos, até que finalmente o movimento ganhasse força. Mas neste caso, isso está ganhando força um pouco mais rápido, porque temos as redes sociais, graças a Deus. Está acelerando por causa de vozes como a sua, de vozes que estamos divulgando no Transition Protocol, das vozes que tivemos hoje mais cedo e de outras vozes. Então as coisas estão chegando ao público muito mais rápido e sem a camada que a mídia corporativa sempre coloca por cima. Quero dizer, a guerra do Vietnã, por mais terrível que tenha sido, se arrastou por causa das mesmas mentiras, das mesmas distorções, das mesmas divisões, das mesmas vitórias fabricadas que não existiam e assim por diante. Então, essa é uma nota de esperança. It's a to be thing. E quero terminar com essa nota positiva, porque precisamos ter esperança. Precisamos ter a capacidade de imaginar que isso vai acabar e que algo bom vai surgir disso, que é a derrota do sionismo, a tentativa global de Israel de ocupar todos os lugares. Este é o Transition Protocol. Se você gostou do que ouviu, dos palestrantes que temos, dos pensadores, por favor, torne-se membro assinante. Acesse nosso canal no Substack. São $5 por mês, menos do que custa um café na Starbucks. 2 vezes por semana, você pode receber esse tipo de conversa direto na sua caixa de entrada. E você pode nos ouvir, Sabrina, todas as quintas e segundas-feiras no mesmo horário, além de outros convidados e outros membros fundadores deste canal, que felizmente cresceu muito, muito bem no mundo todo. Então, muito obrigado da minha parte. Sabrina, você gostaria de dizer algumas palavras finais? Sim, muito obrigada a todos por assistirem e vocês podem me encontrar no meu canal, Savvy Steps. Muito obrigado. Procurem por ela no Savvy Steps. Ela é uma voz respeitada. Ela tem uma voz única. Foi por isso que a convidamos. E estamos muito felizes, muito contentes e honrados por ela estar aqui, porque ela oferece uma perspectiva diferente. Todo mundo tem uma perspectiva única. E nós queríamos a perspectiva dela, neste canal, junto com os analistas militares e os outros pensadores que temos. Então, muito obrigado. Por favor, curtam e se inscrevam no canal. Nos vemos novamente na próxima semana. Obrigado. We shall see you again next week. Thank you.